Deus. Livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos nessa noite. Livro de Gênesis, capítulo 6. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8 e 11. E depois nós vamos continuar em outros versículos, amém? Gênesis 6, 8, 11 e 13. Gênesis 6, 8, 11 e 13. Eu nem ousei perguntar para o pastor Daniel até que hora eu posso ir. Afinal, quem mora longe aqui sou eu, né, irmãos? Eu sou de Catanduva, né? Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Vamos ler o 9 também. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Que lindo, eu vou ler isso de novo. Noé andava com 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. 13. Então disse Deus o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os farei com a terra. Continua comigo ainda no capítulo, agora no capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. No capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de... No mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Continua comigo, ainda no livro de Gênesis, capítulo 8 agora. Nós vamos ler o versículo 15 a seguir. Livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 15 a seguir. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, a tua mulher e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos contigo. Vai para o 19 comigo. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias. Diga comigo, famílias. Saiu para fora da arca. Então as famílias humanas e as famílias de animais saíram para fora da... E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o... E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Coloque sua mão sobre o seu coração e ore para que o Senhor fale conosco uma vez mais essa noite. Senhor bendito e poderoso, santa é a tua palavra verdadeira, Senhor, poderosa, meu Pai. A tua palavra enviada do céu até nós, meu Deus. O nosso coração já está preparado, aquecido, Senhor, para receber a palavra. Já adoramos o teu nome, já ouvimos um testemunho de como esta casa cresceu e se ampliou. Já nos alegramos, já ofertamos, já cantamos louvores a ti, Senhor. E agora o nosso coração se prepara para ouvir, meu Deus, não uma palavra de homens, mas a palavra de Deus que vem sobre nós, Senhor, para trazer discernimento, direção, graça, sabedoria, contentamento, transformação de vida, Senhor. A tua palavra é poderosa e ela mexe mesmo conosco, Senhor. Que esta palavra nessa noite mexa conosco, Senhor, da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Que nós possamos sair daqui com pensamentos mudados, atitudes renovadas e um espírito justo e reto, Senhor. Que nós possamos ser achados como Noé, Senhor, em meio a uma geração corrompida, homens e mulheres justos, Senhor, não porque podem, mas porque foram
foram justificados pelo sangue de Cristo. Nós te pedimos nessa noite, nos visita, abre o nosso entendimento, Senhor, que nada roube a atenção da tua palavra, que o Senhor possa falar conosco de uma maneira poderosa, tremenda, Senhor, e que nós possamos guardar as promessas liberadas sobre esse altar nessa noite. Amém. Você pode se sentar e dar glória a Deus. Esse texto nos é familiar, nos é conhecido. Eu conto essa história para minha filha de 3 anos de idade. Se você for numa escola bíblica, você vai ver que as crianças sabem sobre a Arca de Noé. Há canções sobre esse texto, há música sobre esse texto, há livros sobre esse texto. É um texto extremamente conhecido. Mas nós vamos explorá-lo mais intensamente nessa noite. Quantos estão comigo? Diga amém. A terra foi criada por Deus, todos os animais, as espécies de plantas, tudo que existe foi criado por Deus. Deus havia preparado um ambiente para que o homem vivesse, e lá nesse ambiente ele trouxe uma adjutora, uma ajudadora, a mulher, um jardim no Éden. O homem peca por uma questão de relacionamento. Ele decide ouvir a voz da esposa e não ouvir a voz de Deus. O mesmo acontece com a mulher. Ela, no seu relacionamento, ela se perde relacionando-se com a serpente e esquecendo de um mandamento, de uma ordenança de Deus. Então o homem peca e sai daquele ambiente santo, maravilhoso, o Éden, e vai dominar a terra. E quando o homem peca, nascem espinhos e abrolhos sobre a terra e todo mundo leva uma sentença. E os homens vão vivendo a sua vida. Nasce Caim, nasce Abel. Abel oferece uma oferta maravilhosa ao Senhor, a sua primícia. Caim fica com inveja e mata o irmão. Entra o homicídio na terra. E os homens só vão piorando. E os homens só vão pecando. Parece o que estamos vivendo nos dias de hoje, pós-carnaval. Tanta coisa difícil, tanta coisa ruim. E as pessoas abandonando o seu relacionamento com Deus e relacionando-se com o pecado cada vez mais, porque a Bíblia diz que quem é santo se santifica. Amém? E aí as coisas começam a degringolar, a piorar, a cair ladeira abaixo. E Deus olha para tudo aquilo que Ele havia criado, formado, e o comportamento do homem. Isso desagrada a Deus. Porque os filhos de Deus, esse é um texto que está aqui no capítulo 6 de Gênesis. Os filhos de Deus começaram a se relacionar com as filhas dos homens. E quando aquilo que é divino se mistura com aquilo que é do homem, as coisas se complicam. E Deus então decide trazer um julgamento sobre a terra. Ele vai aniquilar, ele vai exterminar, inclusive a natureza. Ele vai mexer com a estrutura da terra. E quando ele olha para a maldade no coração dos homens, que está só crescendo e ampliando, ele, olhando para a terra, ele encontra um homem justo. Um homem justo. A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé, ou Noé alcançou graça aos olhos do Senhor. Então Deus vai pegar aquele homem que é justo e que tem qualidades maravilhosas, e através daquele homem Deus vai renovar a terra. Se Deus trabalhou numa terra com apenas um homem e a sua descendência, o que Ele não fará com tantos crentes aqui nessa noite? Se Deus usou um homem e a sua família para justificar a terra, para trazer sobre ela esperança por causa da sua palavra e da sua promessa, o que Ele não pode fazer nesta cidade, o que Ele não pode fazer nesta nação, o que Ele não pode fazer neste continente, o que Ele não pode fazer no mundo através dos crentes, igreja. E a Bíblia diz que Deus olhou para Noé e gostou dele. Noé tinha qualidades muito interessantes. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era justo, Noé era reto. Noé era pai de Sem, Cã e Jafé. Noé andava com Deus. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia não diz Noé andou com Deus.
A Bíblia vai usar o verbo no pretérito imperfeito que indica ação contínua. Noé andava com Deus. É como se você olhasse para o passado e dissesse: eu falava mais com Deus, eu jejuava mais a Deus. É como se você olhasse para o passado e visse que havia uma constância em uma ação. Quando o autor do livro de Gênesis escreve que Noé andava com Deus, quer dizer que Noé não andou um dia, Noé vivia com Deus, Noé caminhava dia após dia com Deus. Sabe por que Noé foi justificado? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Diferente de Noé, que não tinha o sangue de Cristo, nós temos o sangue de Jesus e fomos justificados pelo sangue de Jesus. O que nos falta então? Andar com Ele. O que nos falta é andar mais com Deus. Noé andava com Deus. Então são qualidades, e eu acho interessante porque andava um verbo que indica constância e ações repetitivas, hábito, com, companhia, acompanhado de. Quem era a companhia de Noé? Era Deus. Sabe quem é a nossa companhia frequente? Deus. Sabe quem anda conosco? Deus. Sabe quem manda na nossa vida? Deus. Sabe quem direciona a nossa vida? Deus. Sabe quem está conosco quando perdemos? Deus. Sabe quem está conosco quando ganhamos? Deus. Noé andava com Deus. Deus gostou de Noé. E aí o que é que vai acontecer? Deus então vai aparecer a Noé, vai falar com Noé, né? Mas corretamente dizer que Deus falou com Noé. Sabe o que eu acho interessante? É que essa expressão, e falou Deus com Noé, ou disse-lhe Deus, ou disse-lhes, é uma expressão que aparece na história da vida de Noé. Noé é alguém que além de andar, ouvia Deus. Se a gente só andar e não ouvir, não adianta. Mas quem caminha e ouve Deus, vai ver coisa que ninguém viu. E disse Deus a Noé, e o papo que Deus vai bater com Noé, a conversa que ele vai ter com Noé, é uma conversa muito interessante, porque ela é muito profunda. Deus começa trazendo a Noé, o conhecimento de Noé, uma sentença. Qual é a sentença? Eu vou desfazer a terra. É usado esse verbo, desfarei a terra. Ora, se ele fez, ele tem poder para desfazer. Ora, se ele fez, ele é poderoso para desfazer. E a Bíblia vai usar o verbo desfazer. Essa era a sentença de Deus. O que eu fiz eu vou desfazer. O que eu fiz eu desfarei. Só Ele tem poder para isso. Primeiro Noé ouve a sentença: vai exterminar a terra. Segundo, Deus traz uma ordem a Noé: faze para ti uma arca. E Deus vai dar todas as orientações da arca. A arca tem que ter uma janela por cima, a arca tem que ter uma porta na lateral, a arca tem que ser feita de madeira, e uma madeira específica. A arca tem que ser batumada, a arca precisa ter andares para comportar os animais que estarão lá dentro. Tinha todo um detalhamento de largura, de comprimento, de altura, de tudo que você imaginar. Deus deu uma ordem muito explícita a Noé, e ele recebe a ordem de Deus. E por que fazer uma arca então, Deus? Aí vem a motivação. O motivo de fazer a arca é que está vindo um dilúvio. Se você ler a Bíblia para trás, você vai ver que não havia chuva. O que molhava a terra era o orvalho do céu. Então Deus vai fazer o que não tinha feito antes. Deus vai derramar um grande dilúvio. Então ele tem uma sentença, uma ordem e um motivo. Amém? E aí, Renata, aí depois do motivo vem um pacto. Vem um concerto, vem um acordo, vem uma aliança. E qual é a aliança? Olha só, Noé, você e os animais que estiverem lá dentro, você, a sua família e as famílias dos animais que estiverem lá dentro, não morrerão. Então a arca é um lugar de segurança. Diga comigo, a arca é segura. Será que você está entendendo que lugar é a arca? A arca é segura, mas é fácil ficar dentro da arca? Não, tem animais lá dentro. Cheira bem a arca? Não, tem animais lá dentro. Mas a arca é?
Então, depois da sentença, da ordem, do motivo, vem o pacto. O pacto é: você vai viver, Noé. Você vai viver, Noé. Quem está dentro da arca está garantindo vida eterna. A arca é a igreja. E a igreja não é pela igreja que se garante a vida eterna, é pelo cabeça da igreja. É Cristo, cabeça da igreja. Porque o cabeça é Cristo. Quem está na igreja está dentro da arca. Quem está na arca está garantindo vida. Então o pacto é: quem estiver lá dentro vai estar seguro. Amém. E depois, Renata, depois vem uma responsabilidade dada a Noé. Deus disse para Noé o seguinte: Noé, você é responsável por juntar toda a comida necessária para viver dentro da arca. Deus deu ordens, orientações, mas Deus trouxe algo que era da mão de Noé fazer. Era da mão de Noé preparar e também duas coisas Noé tinha que fazer: a arca e a comida. Sabe quem é Noé? São os líderes da igreja. São eles que preparam alimento para a igreja. Mas a igreja não é pacífica, porque a igreja gera líderes. Então, se hoje você é ovelha, não se preocupe, um dia o Senhor te levanta e você também vai ser responsável por armazenar a comida. Amém? Então Noé agora é responsável por separar o mantimento. E o que mais que vem, Renata? Vem a obediência. A Bíblia vai dizer em Gênesis 6 que Noé fez exatamente aquilo que Deus havia mandado. Ele construiu a arca, ele conscientizou a família, ele preparou a comida, tudo o que ele tinha que fazer ele fez. Agora ele precisava uma segunda ordem de Deus, a ordem para entrar. Ei, eu quero te dizer que o maior princípio que a Bíblia prega é obediência. Não adianta dizimar e ser desobediente. O maior princípio ensinado por Cristo é obediência. Obediência. A Bíblia diz que ele foi como o cordeiro mudo ao matadouro. Jesus não foi desobediente em nenhum segundo da sua vida. Você quer crescer, quer prosperar, quer ser melhor? Seja obediente. A obediência é fruto de um grande amor. Jesus obedecia ao Pai por amar o Pai. Só obedece quem ama a Deus de verdade. Amém? E aí, Renata, e aí que nós vamos chegar agora num relato interessante. Eu não sei quanto tempo Noé demorou para construir a arca, para juntar o alimento e para preparar tudo. A Bíblia não diz que foram 1, 2, 3, 10, 5 mil anos, não sei. Eu não sei quanto tempo Noé demorou para preparar essa arca. Eu só sei que ele foi na obediência a Deus. E agora que a arca está pronta, o alimento está reservado, agora Deus vai pela segunda vez falar com Noé. E a ordem é: Noé, entra você, a tua família e os animais. E aí Deus classifica os animais em animais limpos e animais não limpos. E vai entrar todo mundo, e vai entrar as aves. E vai entrar. Eu não sei como Noé fez para chamar esses animais. Eu não sei se foi Deus que levou os animais. A Bíblia também não diz. A Bíblia só diz que aquilo que Deus ordenou, Noé estava fazendo. Aquilo que Deus falou, Noé estava fazendo. O que você está querendo dizer, Renata? Eu estou querendo dizer que se você obedecer, as coisas vão caminhar de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí os animais entraram, Noé entrou, e agora eu sei quantos anos Noé tem. Noé tinha 600 anos. Depois da arca você vai ver que vai ter uma diminuída na idade dos homens. O Senhor não vai deixar eles viverem tanto. Eu não sei se a contagem de tempo é igual a de hoje, mas eu estou seguindo a Bíblia. A Bíblia diz que Noé tinha 600 anos quando entrou na arca. No segundo mês. A gente leu isso aqui. Ele tinha 600 anos, Deus mandou, ele entrou e Deus avisou: depois de 7 dias vai chover. E vai chover por 40. Então Noé entra na arca. Os seus filhos entram na arca, a esposa dos seus filhos entra na arca, sua esposa entra na arca, os animais entram na arca. E a Bíblia vai dizer que Deus fechou Não foi Noé que puxou a porta, não foi Noé, ele só construiu a porta. Mas quem fechou a porta foi? Dali para frente era tudo Deus.
Dali para frente, no barco da obediência, Noé não fazia mais nada. Dali para frente era Deus que levava a arca. Dali para frente era Deus que mandava a chuva, que subia a arca. Dali para frente era só Deus. Está chegando um tempo na nossa vida em que nós dependeremos só de Deus. E essa dependência não é negativa, ela é poderosa. Porque nós cantamos nessa noite que os homens prometem, mas não cumprem, mas fiel é. Então dali para frente Noé não podia mais fazer nada. Já tinha comida, já tinha bicho, já tinha família, estava todo mundo lá dentro. Deus fechou a porta e disse: agora é comigo, Noé. Agora é comigo. 7 dias esperando e começa a abrir. A Bíblia diz que abriu um abismo do céu. As janelas do céu se abriram. E começou a chover, e a chover, e a chover. E sabe o que acontece? Quanto mais chove, mais a arca sobe. Ora, se a arca é a igreja, quanto mais barulho lá fora, quanto mais problema lá fora, mais a igreja sobe. Mais a igreja sobe de nível. Quanto mais coisas acontecem lá fora, mais aumenta a nossa fé, mais aumenta o nosso nível, mais nós saímos do raso e começamos a emergir para cima, porque lá é o nosso lugar. Aleluia. Ao ponto que 40 dias chovendo. Imagine você ficar, nós tivemos uma sensação dessa na pandemia, num lugar fechado, cuja janela é em cima, lá dentro, naquele lugar fechado, fazendo a mesma coisa todos os dias. Foram 7 dias esperando, 40 dias chovendo, 40 noites chovendo. E aí quando para a chuva, você imagina: nossa, que beleza, 40 dias depois nós vamos descer. Põe o pé lá no barro, que deve estar tudo molhado, e vamos embora. Vamos recomeçar. Não, não foi assim que aconteceu. Porque as coisas não acontecem do nosso jeito. As coisas acontecem no tempo e no propósito de Deus. Então Noé agora lá dentro da arca, e a arca é a igreja, e Noé é o pastor, e quem conduz a igreja não é o pastor, é Deus que dá a visão, é Deus que dá a direção, é Deus que envia, é Deus que tira, é Deus que fecha a porta, é Deus que abre a porta, porque esta igreja nunca foi de homens, esta igreja é do Senhor. Então, Renato, o que acontece? Agora é necessário esperar. A Bíblia vai dizer que Deus lembrou-se de Noé. Ele tinha esquecido? Não, essa é uma expressão para dizer que agora estava na hora de Deus agir. Ei, Deus vai se lembrar de você. Diz para o seu irmão: Ele vai se lembrar de você. Lembrou-se Deus de Noé. E aí, Renata? E aí que agora Deus vai começar a fazer coisas lindas. As chuvas fazem a arca subir, como eu te disse. Quem está dentro da arca? Um homem justo. Um homem. A arca é a arca é a. Renata, então só tem gente justa aqui? Sim. Porque a gente pode? Não, porque o sangue de Jesus Cristo nos justificou. A igreja é um lugar cheio de justificados pelo sangue de Cristo. E quanto mais acontecem coisas lá fora, mais a igreja vai se aproximando do alto. E aí, Renata? E aí que agora, nesse processo todo, Deus vai deixar a arca parar no monte de Ararat. E lá ele vai se lembrar de Noé. Chegou a hora de baixar as águas. Chegou a hora de fazer algo diferente naquele ambiente. Está chegando a hora daqueles que foram guardados saírem, não da arca por completo, mas saírem para florescer. Eu não estou entendendo, Renata. Você não vem na igreja para ficar na igreja. Você vem na igreja para ser igreja onde não tem igreja. Você está entendendo? Você vem na igreja para ser igreja onde não tem igreja. E onde é que não tem igreja? No teu trabalho não tem igreja, na tua escola não tem igreja, não tem até você colocar a planta dos pés, porque quando você coloca, uma igreja está instalada ali. Entraram na igreja, na arca, para ser igreja fora da arca. E aí Deus vai soprar um vento. Eita, Deus que vai soprar vento na vida da crente, de crente.
que é que o vento faz? Ele espalha as águas. Deus soprou um vento e fez com que ele se espalhasse e aquietasse as águas. Ele fecha a torneirinha dos céus. E agora eles vão descer, diz para o teu irmão, 150 dias lá dentro. Sete esperando, 40 chovendo, 150 depois do vento. Eita, Deus está demorando em Deus. Tem gente que a oração dele é: apressa-te, Senhor, em meu favor. E sabe o que Deus está dizendo? Espera aí, porque você está seguro onde você está. Mas eu não quero mais ficar aqui, está apertado, me incomoda, tem cheiro. Mas você está seguro onde você está. E tinha gente que ia sair da igreja, e Deus está dizendo: você está seguro onde está, não saia deste ambiente. Você está seguro aqui, não saia deste ambiente. E aí, irmãos, que são 150 dias aguardando, são 150 dias limitados, são 150 dias lá, e a arca pousa no monte de Ararat, são 150 dias, e o pastor Noé está ali, e ele está esperando Deus dar a ordem, Deus dar um comando, mas ele sabe que lá dentro eles estão seguros. E aí, Renata, e aí que depois do vento que espalha a água, ele agora vai soltar um corvo. Vamos lá, 150 dias solta um corvo. Vamos ver o que acontece, vamos ver se alguma coisa boa sai daí. E nada, vai e volta e nada, menino. Então eu vou soltar uma pomba. E aí ele solta uma pomba. Ela não achou lugar e voltou para Noé. Noé coloca ela de novo de dentro na arca. 7 dias depois mandou a pomba, e ela volta agora com uma folha de oliveira. Eu não sei se você lembra, mas oliveira é aquele que vai produzir. Então está chegando um tempo de produzir azeite. Eu não sei se você se lembra, mas as pombas são mensageiras. Está chegando mensagens que vão produzir azeite. E mais 7 dias. E tem gente perguntando: meu Deus, eu acho que eu já estou pronto, eu já tenho uma mensagem para carregar, eu já tenho um pouco de azeite. Por que o pastor está demorando para me chamar? Por que o pastor está demorando para me consagrar? Por quê? Porque existe um processo de Deus, e Deus não antecipa nem retarda. Ele trabalha na hora exata, no tempo certo, no tempo dele. E o tempo dele não é o nosso, o dele é perfeito. Porque a Bíblia diz que ele é o alfa e é o ômega. Ele é o começo e ele é o fim de todas as coisas. Nada não é para sair ainda. E aí a Bíblia vai dizer que agora está na hora de sair. Mas Noé não tem mais 600 anos. Noé tem 601. Quanto tempo Noé passou lá dentro? Eu quero ler esse texto com você, para você entender que agora ele não tem mais 600 anos. Abre em Gênesis, capítulo 8, versículo 13. Gênesis, capítulo 8, versículo 13. Eu quero ler com você o 12, quero ler o 13 também. Então esperou ainda outros 7 dias, é a pombinha que foi embora, depois que voltou com o galho. Aí ele esperou 7 dias, mandou ela embora de novo. Esperou outros 7 dias e enviou fora a pomba, tornou mais a ele. Quando eu preparava essa mensagem, o Senhor disse no meu coração que tem gente que foi criada aqui e que está sendo preparada aqui para ser lançado para outros lugares desse Brasil. Esta é uma palavra profética. Tem gente que nasceu aqui, que foi criada aqui e que vai sair daqui carregando uma mensagem daqui, do que aprendeu aqui. Isto não é só uma arca, isto é um celeiro de homens e mulheres de Deus. Tem gente que nasceu aqui e que vai carregar uma mensagem aprendida aqui para outros lugares do estado. Esta palavra é de Deus. A pomba não voltou mais, foi embora.
Já estava na hora de sair da arca. 13. E aconteceu que no ano 601 da história da humanidade, não. 600 quando Noé entrou na arca. Agora Noé tinha 600 e... Não foi 40 dias. Foram muitos e muitos dias. Você sabe o que eu acho interessante? É que essa igreja está fazendo aniversário. E aniversário é de ano, hein? Que Deus lindo. Este ano é um ano de questões internas. Deus vai tratar muitas coisas aqui dentro, para quando vocês estiverem extremamente tratados, saírem para fora. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, quando Noé tinha 600 anos, no segundo mês do seu aniversário, depois do seu aniversário, ele entrou na arca. Depois de um ano, Noé sai da arca. Ei, há um processo aqui dentro desta igreja que vai gerar coisas fora desta igreja. Deus está trabalhando aqui para gerar coisas para fora. E aí que ele tira a cobertura da arca, olha, e a terra está enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Imagine o coração de Noé, que não viu uma terra palpável, que não fosse um solo, que não fosse de madeira da arca. Agora ele está olhando e a terra está sequinha. Por quê? Porque o vento passou, porque os dias passaram, porque Deus trabalhou, porque chegou o tempo de sair, porque chegou o tempo de viver coisas novas. Este ano é um ano de trabalhos internos, para no próximo ano sair e viver coisas novas. Eu não prego eu digo o Senhor através da minha boca. Ei, este ano é um ano de resolver as coisas aqui, para quando sair para ganhar almas. O que é que vai acontecer depois de um ano? Noé vai sair porque ele quer? Alguém manda em Noé. Quem é que falou com ele, igreja? Quem é que mandou ele sair, igreja? Quem é que você tem ouvido? Deus. Amém. Continua a leitura comigo. Então Deus falou a Noé dizendo: sai da arca. É para Noé sair sozinho? Não. Vai sair ele, a sua família. E Deus chama até os animais de famílias, as famílias dos animais. Você está querendo dizer, Renata? Eu estou querendo dizer que Deus vai tratar nas famílias das pessoas desta igreja. Há uma promessa de Deus sobre esta palavra. Tem muita gente que vem sozinha, pastor Daniel, mas que vai começar a vir com o esposo, com o filho. Por que, Renata? Porque chegou o tempo de Deus secar a terra e de mover aqui fora. Quantos recebem essa palavra? Diga: eu creio, Deus. Então vai sair todo mundo da arca, vai pôr o pezinho lá na terra. E sabe qual é a primeira coisa que eles fazem? E não foi Deus que mandou. Deus mandou entrar, Deus mandou fazer, Deus mandou separar a comida, mas Deus não mandou Noé fazer isso. A Bíblia vai dizer que quando Noé coloca o pé em terra, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um altar. O que é que Noé fez quando pôs o pé na terra? O que é que Noé fez? Você sabia que como está a expressão altar é a primeira vez que aparece na Bíblia? Caim e Abel levaram oferta, mas não fala de altar. A primeira vez que vai falar de altar é com Noé. Sabe o que eu acho interessante? Deus não disse para ele: Noé, depois que você sair, você constrói um altar para mim, viu, Noé? Pra você lembrar que eu sou Deus. Por que então Noé faz um altar? Porque o altar é fruto de gratidão. O que é um altar? Basicamente eu vou te explicar. Altar é um lugar construído com pedras. Eles colocam lenha ali dentro. Pegam animais, cortam esses animais numa espécie de churrascão. É por isso que crente gosta tanto de churrasco. Nós achamos a origem bíblica do texto. Corta o animal, coloca sobre a lenha, ateia fogo e o bichinho queima.
Quando você estiver fazendo churrasco, você vai pensar: meu Deus, é um holocausto, Senhor, recebe, Jesus. Eu sou sacerdote, vou comer da gordura, da parte que me cabe, Deus. Pega a pedra, endireita ali, coloca a lenha, corta os bichinhos limpos, bota ali, ateia fogo. E quando o fogo está consumindo o altar de Noé, a Bíblia diz que o cheiro chegou até Deus. A primeira coisa que Noé faz ao sair de lá, de dentro da arca, não foi ele dizer: let it go, let it go. A primeira coisa que Noé faz ao sair da arca é fazer um altar para dizer: obrigado, Senhor. O Senhor guardou a minha família, Deus. Obrigado, Senhor, porque nesses dias todos, Senhor, tão difíceis, nós sobrevivemos. A primeira coisa que Noé faz é construir um altar para dizer: Senhor, só o Senhor é Deus. A primeira coisa que Noé faz ao sair de uma circunstância de aperto, mas de obediência, é glorificar o nome de Deus. O que está faltando a nós? Está faltando construir mais altar e fechar mais a boca. Está faltando a nós adorar mais, engrandecer mais, glorificar mais e murmurar menos, igreja. Então Noé agora constrói um altar. Deus não mandou, mas ele sentiu uma gratidão tão grande que colocou um altar para Deus. Ninguém ensinou ele a fazer, mas ele fez. E você sabe que depois desse altar virão muitos altares a Deus. Depois de Noé vem Abraão, e Abraão era um homem que passava deixando altar. Se ele estava aqui, vamos fazer um altar. Deus falou comigo ali, vamos fazer um altar. O anjo do Senhor me visitou, vamos fazer um altar. E enquanto ele fazia um altar, cortava os bichos, Deus aparece e promete um filho, vamos fazer outro altar. E quando ele volta para o lugar do altar. Vocês estão entendendo o que é que Deus quer de nós? Adoração, gratidão, altares. É isso que Deus está querendo de nós nessa noite. Um altar de adoração, aonde passarmos altar. No nosso trabalho, altar. Na nossa casa, altar. Aonde estivermos, altar a Deus. Não havia até então um lugar para se fazer altar. Você vai ler a história de Abraão e vai ver que onde ele passa, ele deixa altar. Você vai ver que o seu filho Isaac faz altar a Deus. Você vai ver que o seu neto Jacó, quando vê lá aquela visão de uma escada, levanta um altar a Deus. Deus está nos chamando, igreja, para sermos construtores de altar. Oh, aleluia! Construtores de adoração, edificadores de adoração, igreja. Então ele constrói o altar e você vai entender que o altar precisa de lenha e de fogo. E de oferta. Ora, um altar sem lenha, sem fogo e sem oferta é incompleto. E o que é que eu coloco no altar, Renata? Põe o que Abraão colocou. Eita, mas me custa tanto. O que é que Abraão colocou no maior altar que ele fez para Deus? Alguém que lhe custava preço de jejum, oração, de clamor, de amor. A Bíblia diz que um dia Deus fala para Abraão: eu quero o seu filho. Não me negue seu filho. E Abraão vai subir o Moriá. Deixa os servos lá e sobre ele o menino carregando a lenha, o fogo e o cordeiro que nem sabe que é cordeiro. Quando eles sobem, só os dois, Abraão constrói tudo e Isaac está de olho falando: está faltando um negócio aí, hein, pai? Quando Abraão está com o cutelo na mão a ponto de cortar em pedaços o filho, ele ia fazer isso. Há uma ministração que eu fiz em Ibirá sobre esse texto. Nós vamos descobrir em Hebreus por que Abraão estava prestes a matar o menino. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que Abraão tinha convicção e fé de que Deus ressuscitaria o menino.
Que fé é essa? Presta atenção, ele estava a ponto de picotar o menino, botar fogo e achar que Deus ia trazer o menino de volta. Que fé é essa? É a fé de alguém que entrega tudo que tem na mão de Deus. A fé de alguém que entrega tudo que é seu para Deus. A minha filha não é minha, é de Deus. O meu marido é meu e é de Deus. A minha casa é de Deus. A minha voz é de Deus. O meu trabalho é de Deus. Entrega tudo para Deus. Entrega para Deus. Renata, até o que me oprime, entrega para Deus. Então Abraão faz esse altar, o filho não morre. Deus, um anjo brada lá do céu e diz: Abraão, pode parar, já entendi, isso é bom, legal, pô. E acho que Isaac disse: ufa. Noé construiu A arca foi Deus que mandou, mas o altar foi um coração grato que impulsionou. Quando a gente obedece a Deus, geramos um coração grato, e um coração grato cria altares. Amém? Renato, o que é que acontece? Acontece que o altar pega fogo e o cheiro sobe. E o pastor Bruno da banda Morada diz algo muito interessante: que a adoração que nós cantamos aqui para Deus não sobe como som, mas sobe como cheiro. Achei interessante. E ele fala isso embasado nesse texto. É por isso que Deus recebe a minha adoração, porque eu sou bem desafinado, irmãos. Porque vai como cheiro, glória a Deus. A Bíblia diz que a ação de Noé gera em Deus uma reação. É geralmente o contrário, uma ação de Deus gera em nós uma reação. Mas agora foi Noé que gerou em Deus uma reação. Qual foi a reação de Deus ao sentir o cheiro da adoração? A Bíblia diz que Deus guardou em seu coração não mais matar os homens. Ei, por causa de um homem justo, de uma adoração verdadeira, Deus fez uma promessa com a humanidade. Uma adoração verdadeira mexe com o coração de Deus. Uma adoração verdadeira provoca reação em Deus. É texto bíblico. Eu não estou inventando isso para você. Está escrito aqui, ó: e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: eu não vou mais matar ninguém. A humanidade nunca mais vai morrer com água. Uma adoração verdadeira mexeu com o coração de Deus. Renata, e só Noé, Abraão, Isaac, Jacó fizeram altar? Não. Existia uma lei lá em Levítico 6, eu não me lembro agora o versículo, se não me engano é o 13, que vai falar que o altar precisa ter um negócio constante. Você sabe o que é? Fogo. O altar precisa ter. Por que fogo? Porque sem fogo, sem consumir. Se não consome, não some pecado. Se não some pecado, Deus não recebe. Então o altar precisa ter. Eu vou lembrar de uma história junto com vocês de um homem chamado Elias. Ele contra os profetas de Baal. Eu já estou encerrando. A Bíblia vai dizer que ele pega 12 pedras representando as tribos de Israel. E a Bíblia diz que o altar do Senhor estava quebrado. Deus não trabalha com o altar quebrado, desmantelado. Deus faz o profeta arrumar o altar para depois queimar. Amém? É noite de Deus consertar altares aqui. Elias então, ele reconstrói o altar. Ele traz a lenha. Ele corta o cordeiro, ele coloca lá em cima. E aí a Bíblia diz que ele manda fazer um riozinho, um caminhozinho, porque a expressão é feia, eu não quero falar, de água. E aí ele vai dizer o seguinte: pode jogar água 3 vezes aí. Pode jogar água aí. Mas a água é inimiga do fogo, não para crente. Porque a água é Jesus e o fogo é o Espírito de Deus. Se tem água, o fogo vem. Amém? A Bíblia diz que ele faz uma oração muito rápida. Se não me engano são 1 ou 2 versículos. E ele diz: responde com fogo, Senhor. E Deus queima tudo. Eu tenho certeza que enquanto cantamos nessa noite, a igreja adorou desde o primeiro louvor. Deus desceu fogo sobre esse lugar e pegou tudo.
A Bíblia diz que o fogo lambeu a água. Olha que expressão mais forte. Eu vim te chamar para construir altar quando você sair da arca, amém? Mas para quê, Renata? Para ter um coração grato, para que o pacto de Deus seja feito na sua vida. A Bíblia vai dizer que depois que Deus consome, Deus vai chamar a Noé. Mas agora Ele não vai falar mais com Noé só. A Bíblia diz que Deus falou com Noé e com a sua família. Hoje Deus está falando com você. Daqui um ano Deus vai estar falando com você, com seu marido, com seus filhos, que estarão aqui no próximo aniversário desta igreja, adorando a Deus. Você entendeu que você vai vivenciar um tempo de família, adorando a Deus. Depois do altar Deus fala com a família. Depois do altar não é só Noé, é Noé, o filho, as noras e a mulher. Deus vai fazer coisa linda nas famílias desta igreja. Há uma promessa de Deus. Quantos recebem esta promessa? Nós podemos louvar e orar, pastor? Se coloque de pé, quero chamar o conjunto. Deus é tão lindo que depois do altar, sabe o que aconteceu? Agora Deus vai falar com Noé e os seus filhos. E disse-lhes, Deus falou com todos eles agora. E o que é que Deus disse para eles, Renata? Deus disse assim, ó: vocês crescerão, florescerão, multiplicarão, encherão a terra, e como um sinal da minha palavra, eu vou deixar um arco no céu. Ei, todas as vezes que eu vejo um arco, eu me lembro que Deus foi fiel na sua palavra. Depois de adorar, Deus fala com toda a família. Depois de falar com a família, uma promessa. Depois da promessa, um sinal no céu. Vocês estão entendendo a palavra nessa noite? Amém. Eu quero que você se junte com alguém da sua família. Se você está sozinho, se junte a um irmão sozinho, porque ele é família de Cristo. Nós vamos orar pelas famílias nessa noite. Nós vamos orar pelas famílias nessa noite. Deus vai trabalhar na sua família. Por quê? Porque você está dentro da arca. A arca é a igreja é segura, é difícil ficar. Tem muita prova. Mas quem não sai daqui antes da hora, sai para levantar altares quando Deus mandar sair. Sabe o que eu achei interessante? É que o altar de Noé não foi dentro da arca, foi fora dela, para que todo mundo soubesse. Deus vai trabalhar tanto na sua vida, que onde você estiver e levantar altar, todo mundo vai saber da promessa de Deus. O que eu não posso deixar faltar no meu altar? Fogo. Quem é que manda fogo? Sou eu. Os levitas tinham que deixar o fogo constante no altar. O fogo vem de Deus, mas a responsabilidade por clamar por ele é minha. Quantos se responsabilizam por clamar por fogo? Diga amém. Vamos clamar nessa noite para que o fogo de Deus seja derramado sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa herança, sobre a nossa família, amém? O irmão foi direcionado por Deus para orar sobre família e trabalho. Nós vamos concordar mais uma vez com esta oração. Nós vamos clamar para que no próximo ano, no aniversário desta igreja, eu estarei aqui, nem que for só para participar, porque eu já sou membro da casa. Vocês viram que eu me convidei de maneira bem reta, né? Vocês vão dizer, Renata, ó, lembra, levantei altar, meu marido está na igreja, levantei altar, o meu filho está na igreja. Feche os seus olhos e ore comigo nessa noite. Senhor maravilhoso e bendito, Deus poderoso, Tu és grande, Tu és eterno, Tu és maravilhoso, Senhor. Não há outro além de Ti, Senhor. Tu és santo e poderoso. Nós ouvimos uma palavra nesta noite sobre alguém que foi achado justo na terra. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, Senhor, e fomos guardados numa arca chamada igreja, Senhor. A igreja, Senhor, é segura, meu Deus. A igreja, Senhor, está no controle de Deus. A igreja, meu Deus, não é conduzida por homens,
homens, mas tem um homem que Deus chamou para estar na liderança. Então Deus, que o Senhor derrame palavras do céu sobre todos os pastores que estão aqui nessa noite, que sejam palavras poderosas, que alimente, Senhor, o povo, até que o Senhor mande sair, até que o Senhor mande para fora, Senhor, até que o Senhor venha trazer expansão, Senhor, terra seca, que haja uma palavra virtuosa, poderosa na boca dos teus filhos, Senhor, daqueles que ministram o evangelho, dos teus pastores, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, vai trabalhando sobre a boca deles, vai enchendo eles de uma comida que dá sustância, que dá saúde, que edifica, Senhor, de uma comida, meu Deus querido, tão forte, meu Pai, que sustenta de pé, que não deixa adoecer, Senhor, que tem vitamina, que tem, Senhor, tudo que é necessário para que as ovelhas não pereçam, mas que permaneçam dentro da arca, Senhor. Visita os líderes, Senhor, da igreja pentecostal da Bíblia, aqui do Jardim Sanderson e de todo o ministério. Visita os pastores desta nação com palavras poderosas, virtuosas, cheias de fogo de Deus, Senhor. Nós levantamos um clamor, Senhor. Visita cada um dos que estão aqui, Senhor. Hoje o Senhor está falando com eles, meu Deus. Hoje o Senhor está falando individualmente, mas eu creio que o Senhor falará com famílias neste ambiente. A mulher que vem sozinha virá com o seu esposo, o filho que vem sozinho virá com a sua mãe. Ah, Senhor, o Senhor tem um projeto de família sobre esta igreja. O Senhor tem um projeto de família, Senhor. Cuida da nossa herança, cuida dos nossos filhos, Senhor, que eles estejam no caminho, no centro da vontade de Deus. Cuida da nossa casa, cuida de nós, Senhor. Senhor, que esta igreja possa ter fogo no altar, Senhor, e que toda adoração ministrada aqui, Senhor, suba como incenso agradável, como um cheiro suave. Abençoa o conjunto desta igreja, abençoa a unção de conquista, que nós possamos queimar de amor por Ti, Senhor. Ah, Senhor, que possamos Te oferecer o que Abraão Te deu, o nosso melhor, o nosso tudo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, queimar na Tua presença, Senhor, e que o Seu fogo venha nos encher, venha nos tocar, purificando, Senhor, purificando-nos, Deus, purifica-nos, Senhor, porque Tu és bom, Senhor. Vamos adorar a Ele, entrega o Seu melhor louvor, levanta o Seu altar nessa noite, adora com a alma, adora com tudo que há em você nessa noite. Senhor conosco. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da Sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Por toda a minha vida, Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a Tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o mel.
que me tira dessa cova e me leva até o céu. Adore a Ele. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro